Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do VGHF11, fundo multi-estratégia da Valora, muito conhecido, base 10, muita gente investe nesse fundo, paga muito, né? É um fundo bem legal aí para você ter em carteira. Tivemos muitas novidades aqui nesse último relatório, tivemos aí 655 milhões de reais a mais de patrimônio por conta da última emissão, então a carteira mudou bastante e a gestão vai ter que fazer muita coisa aqui para melhorar mais ou menos como é que vai ficar essa carteira no futuro, tá? Então fica aí até o final do vídeo. Se você investe ou tem pretensão de investir nesse fundo, esse vídeo você precisa assistir até o final, tá? Tem muita coisa diferente aqui na carteira em relação ao mês passado. Então eu espero que esse vídeo aí ajude todo mundo. Se vocês gostarem, por favor, deixe um like, se inscreve no vídeo. E é isso. Vamos lá, o fundo está aí hoje com uma taxa de administração de 0,90%, então é abaixo aí de 1%, ok, né? Uma taxa de administração ao ano bem legal. Temos uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o IPCA, mais o yield aí do IMAB5, etc, tá? Uma taxa de performance bem ruim, não gosto, tá? Mas, enfim, faz parte aí da indústria, temos outros fundos aí que tem essa mesma taxa de performance. Agora estamos com 150 diferentes ativos investidos no fundo, então é um fundo que cada mês que passa fica mais diversificado, né? Então isso é muito bom pra gente. Entramos aí com 655 milhões de reais a mais nessa sexta emissão de cotas, que agora se deu por encerrada. 621 milhões vieram do MGFF11, que foi o fundo que eles incorporaram aqui para dentro do VGHF. O MGFF deixou de existir, quem tinha cotas de MGFF recebeu cotas de VGHF, vai receber ainda, se eu não me engano, tá? E entrou aí para o fundo esses 621 milhões de reais e 33,7 milhões vieram aí de pessoas que exerceram o direito lá de preferência e tal e colocaram o dinheiro na mão, tá? Então mais 655 milhões de reais para dentro do fundo, muito bom, tá pessoal? Com aquela incorporação do MGFF, vieram todos os ativos de lá, que eram um FOF antes, né? Então vieram muitas cotas de fundo imobiliário para dentro do VGHF e é normal que aconteçam muitas mudanças aqui na carteira, tá? Então, por exemplo, a carteira de cotas de fundos imobiliários que a gente tinha antes era de 15,5% ao ano, tá? E agora virou 49,7%, ou seja, metade do fundo agora está investindo em fundos imobiliários. Não é a ideia desse fundo, nunca foi a ideia desse fundo, nunca foi o que mais trouxe dinheiro para esse fundo, tá? Então, a gestão já meio que deixou claro aqui que eles querem diminuir isso, que eles querem que deixar essa carteira de FI entre 20%, 30% no máximo, tá? Não deixar nesse metade do fundo que está agora, porque isso vai impactar nos próximos rendimentos, porque o que estava trazendo dinheiro para o fundo era de fato a carteira de CRIs, né, de dívidas que eles tinham. Então agora ficamos aí com 50% na carteira só em FI, e agora a carteira por estratégia, que eu já vou falar para vocês o que significa cada uma dessas estratégias. A carteira de renda passou a representar aí 52,6%, antes era 82,4% no mês passado, tá? Então vocês verem aí 30% a menos. E a carteira de valor agora está representando 47,4%, antes era 17,6%. Então também tivemos uma grande alteração aí. Aí eles deixaram claro aqui que o foco da gestão ao longo das próximas semanas é reequilibrar a carteira entre os ativos de renda, que envolve aí CRI, etc. Já vou mostrar ali para vocês. E valor, que envolve aí fundos imobiliários, etc. Que eu também já vou mostrar para vocês, tá? Então eles querem deixar aí a carteira de renda entre 70% e 75% do PL e de valor entre 25% e 30% do PL, tá? E eles também querem diminuir aí substancialmente a exposição em fundos imobiliários para uma faixa de 20% a 25% do PL, que na minha opinião ainda vai ficar bem ok, talvez até mais alto do que eu gostaria que tivesse aqui nesse fundo, tá? Aí eles deixaram aqui claro que eles querem vender, etc, querem fazer isso logo, mas que eles talvez devem esperar um pouquinho, porque as cotas de fundos imobiliários tendem a se valorizar agora nos próximos meses, com a queda da Selic, com a inflação diminuindo e tal, com a Selic caindo, então é normal que as cotas de fundo imobiliário deem uma valorizada, diferente do que está hoje, tá? Então o fundo vai ter aí um possível ganho de capital para os próximos meses, a gente espera, tá? Eles já começaram a fazer isso aqui nesse mês, então eles já venderam aí 62 milhões de reais em cotas de fundos imobiliários com ganho de capital, tá pessoal? Então isso aqui já foram cotas que foram integralizadas aí do MGFF, então o fundo já tá meio aí que tendo resultado dessa última emissão, tá? Muito interessante isso aqui, a gente já deve ver aí no próximo relatório alguma coisa falando sobre, tá? Falando de carteira de CRI aqui, não mudou muita coisa não, tá pessoal? Porque mudou mais, foi meio que carteira de FIs mesmo. Não temos nenhuma grande concentração aqui por devedor do PL. E, enfim, não temos nada a se preocupar nessa carteira. Já é uma carteira bem conhecida aí do pessoal, tá? Eu sinto uma falta de um gráfico aqui mostrando pra gente qual é a concentração dessa carteira de CRI
por setor do devedor, tá? Então a gente não sabe se metade da carteira está em residencial, a gente não sabe se metade da carteira está em pulverizado, a gente não sabe se tem 15% em multipropriedade, etc, tá? Eles simplesmente não colocam aqui pra gente e ficou ruim pra caramba, tá? Mas eu chuto aí que o setor aqui de maior concentração seja esse de residencial, assim como a gente vê lá no VGIR e no VGIP, tá? A Valora tem essa característica de gostar de investir mais em residencial. Mas deixa aí o adendo, né? Faltou esse gráfico aqui pra gente. 45% da carteira está investido em CRI, né? Então ainda estamos aí metade do fundo, por ser um multi-estratégia ainda está justo, legal. Aqui temos muitas novidades agora na carteira de CRI, né? Falando daqui para baixo. Então estamos aí com HGRE, CVBI, enfim, VRTA, um monte de fundo conhecido, tá, pessoal? Tem alguns fundos que não são listados também, e tem alguns que são de liquidez bem baixa, mas no geral tá uma carteira bem interessante, tá? E como eu disse para vocês, 49,83% do fundo agora em FI, tá? Então, o VGHF, nesse mês de dezembro de 2023, virou um fundo que é metade FI, metade CRI, e é isso, e por enquanto vai ser isso, tá, pessoal? Pelo menos nos próximos 2, 3 meses, pelo menos nesse semestre de agora, por conta dessa última integralização aí que eles fizeram, a última incorporação que eles fizeram aí do MGFF, tá? Falando aqui de tabela de sensibilidade, mais ou menos, se você comprar o fundo aí ao 9,50, 9,60, que é mais ou menos o que tá hoje, 9,65, se eu não me engano, você vai receber aí um yield bruto na carteira de CRI, tá? Sem considerar a carteira de FIs, de IPCA mais 8 e pouquinho, e de CDI mais 3 e pouquinho também, quase chegando ali no 4, dependendo do quanto você vai comprar, tá? Lembrando, isso aqui referente só a metade da carteira do FI, que hoje é a metade da carteira referente à carteira de CRIs, tá, pessoal? Então, essa tabela de sensibilidade aqui é só para você se ligar na carteira de CRIs do fundo. Aqui falando de DRE, né? Então, distribuição de resultados. O fundo entregou aí 10 centavinhos nesse mês, teve um resultado de uma receita total de 10 milhões e gastou aí 1 milhão e 200, tá? 12% da receita eles gastaram esse mês aí. Por que aconteceu isso aqui? Como eles começaram a vender algumas cotas de FI, pode ser que eles já tenham começado a vender algumas cotas no prejuízo, outras não, tal. Então a gente deve começar a ver talvez uma despesa um pouco mais alta nos próximos meses por conta dessa venda de cota, tá? Então quando eles vendem, eles têm que pagar lá o IR e tal. Então é normal que a gente veja isso, tá, pessoal? Então 12% ainda está bem dentro do que a gente espera que aconteça, ainda está bem dentro dos últimos meses, ó, antes de incorporação, né? Então nada a se preocupar por enquanto. Vamos ver aí, a partir do próximo mês a gente deve ver um incremento bem grande aqui, mas a gente também deve ver um incremento bem grande aqui na receita também, tá? Então vai ser proporcional tanto a despesa quanto a receita. Vamos acompanhar aí nos próximos meses. Lembrando que o fundo também cresceu muito, né? Então é normal que a despesa cresça um pouquinho também. Aqui a alocação, como a gente já falou, né? Metade FI, metade CRI. Então aqui o gráfico deixou um pouco mais claro. Aqui indexadores da carteira de CRI. Estamos aí 65% em IPCA, então é uma carteira bem puxada para o IPCA, e 35% em CDI, tá, pessoal? Então é uma carteira mais puxada para a inflação do que para a CDI, então só ficar ligado nisso aí. Aqui mostrando a alocação do fundo por estratégia, então é o que eu tinha falado lá para vocês. Aqui estratégia de renda inclui CRI e FI, um pouquinho de FI, tá? Imagino que sejam FIs de recebíveis, né? Então FIs de papel. Aí aqui a carteira de estratégia valor. Inclui quase tudo aí, fundos imobiliários, FDIC e SPE, tá? E fundo imobiliário aqui, imagino que seja tudo, a maioria, tijolo, tá? Alguma coisa assim, desenvolvimento e tal. Deve ser mais ou menos isso, tá, pessoal? Então, eles querem deixar essa estratégia aqui de renda mais ou menos 75% da carteira, então vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Então, essa porcentagem de CRI ainda vai subir bastante, e essa porcentagem de FI aqui vai diminuir bastante, tá? Então é mais ou menos essa visão aí que você precisa ter aí para os próximos meses nesse fundo. Aqui algumas movimentações que eles fizeram. Agora essa tabela aqui vai ficar cada vez maior, porque eles vão passar a vender mais fundos imobiliários aí. Então aqui a gente já tem uma noção de algumas coisas que eles fizeram, ó. Compraram um pouquinho de ação esse mês, né? Então compraram 20 milhões em ações. Compraram aí também, na verdade compraram só 4, né? Porque eles venderam 16, compraram 20 e venderam 16. Então eles compraram aí mais ou menos, na verdade eles venderam 20 e compraram 3, né? Então eles venderam mais ações esse mês. Imagino que tenha tido algum... Eles não colocam aqui conta de lucro que foi por operação, né? Então a gente não sabe quanto que o fundo ganhou com essa venda, com essa compra. Ele não coloca aqui pra gente. Aí, enfim, tivemos aí vendas de ação, tivemos aí compras de CRI, né? Então eles compraram aí 20 milhões em CRI, venderam aí 12 milhões em CRI. Então o resultado aqui foi 7 milhões a mais em CRIs que eles compraram esse mês. E aqui em fundos imobiliários, olha quantos fundos eles compraram e venderam esse mês.
Tem uma lista enorme, né, de vários fundos por conta desse monte de fundo que entrou aí para o fundo. Então, na carteira aqui de fundos, eles compraram 631 milhões, que foi... isso aqui é basicamente o PL lá do MGFF, tá? Então, eles tiveram que colocar aqui nessa tabela todos os fundos que vieram lá do MGFF e já venderam aí 20 milhões pra gente. Então, olha o tanto que ainda tem pra eles venderem aqui, tá? De cotas de FI, eu chuto aí mais uns 300 milhões de reais que eles devem vender aí nos próximos meses, só de cotas de fundos imobiliários, tá, pessoal? Então é isso, o VGHF... Nos próximos meses pode ser que ele tenha um ganho de capital assim absurdo, muito grande, por conta desse monte de cota de fundo imobiliário que deve valorizar nos próximos meses. E pode ser também que, se o mercado virar para um mercado de baixa, ele tem que carregar esses fundos por mais um tempinho e tal. Então vamos meio que avaliar, tá? Agora a gente está meio que numa posição de avaliar o VGHF, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscreve aí se você tem interesse em ser membro aqui no canal. Lá na área de membros nós vamos falar um pouco mais sobre esse fundo também. E é isso, tá, pessoal? Assim que sair o próximo relatório, eu deixo aqui pra vocês. É um fundo pra você comprar meio que com atenção agora, mas eu acredito que os próximos meses devam ser aí de muita prosperidade pra esse fundo, tá bom? É isso, tchau, tchau, até a próxima. Se inscreve aí no canal, deixa um like, fui!